Uma corda é usada para baixar verticalmente um bloco de massa M, inicialmente em repouso, com uma aceleração para baixo de módulo igual a 1/4 da aceleração da gravidade. Questões como essa, é importante que a gente interprete e faça um desenho, para a gente não errar os sentidos dos vetores relevantes na questão. Então ele fala, uma corda é usada para baixar um bloco de massa M. Bloco de massa M. Não precisa ele dizer que tem uma força-peso atuando e que o peso é vertical para baixo. Isso todo mundo sabe. A corda exerce uma força de tração, nesse caso vertical para cima, tração cujo valor eu desconheço. Agora, uma coisa eu já posso antecipar, o valor do peso é maior do que o valor da tração. E Delfrânio, como que você sabe? Porque ele disse aceleração para baixo. E aí vamos fazer aqui um lembrete, já que a gente está no curso de revisão. Força resultante, segunda lei de Newton, tá? Força resultante é massa vezes aceleração. Lembrando que a aceleração e a resultante são grandezas vetoriais. E no caso em que a massa é um escalar positivo, a força resultante e a aceleração são grandezas sempre de mesmo sentido. Logo, se foi indicado no enunciado que a aceleração aponta para baixo, então a resultante das forças também aponta para baixo. Ora, duas forças de mesma direção e sentidos opostos, para que a resultante aponte para baixo, a força peso tem que ser maior do que a tração. Isso é o que resulta na aceleração G sobre 4, apontando para baixo. E demais, a gente já pode antecipar aqui uma equação, dizendo que o peso menos a força de tração seria a resultante. E resultante é massa vezes aceleração. E a gente já pode adiantar o serviço, dizendo que peso é massa vezes gravidade, a tração, como eu afirmei antes, não foi dito no enunciado e eu não sei o valor, mas a aceleração resultante é conhecida, G sobre 4. Repare então que é fácil calcular o valor da tração, que no caso seria 3mg sobre 4. Bom, mas isso aqui ainda não é a resposta, quer dizer, nem sei, não terminei de ler o enunciado, vamos terminar a leitura para a gente ver o que é que de fato ele pede. Após descer uma distância d, o trabalho realizado pela força da corda sobre o bloco, observe o texto, o trabalho realizado pela força da corda, ou seja, o trabalho realizado pela tração. Após descer uma distância d, quando uma força provoca o deslocamento de um objeto, atua durante o deslocamento de um objeto, essa força realiza trabalho. E aí vamos lembrar, como é que se calcula trabalho de uma força? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. E Delfrânio, que θ é esse? Θ é o ângulo entre os dois vetores presentes, o vetor força e o vetor deslocamento. No caso da minha questão, eu tenho o bloco deslocando-se uma distância d para baixo. E a força de tração, que é a força exercida pela corda, atua para cima. Pessoal, dois vetores de mesma direção e sentidos opostos. O ângulo entre eles é um ângulo de 180 graus. E no caso do ângulo de 180 graus, nós temos um cosseno igual a menos 1. Em outras palavras, forças que atuam no sentido contrário ao deslocamento são forças que realizam trabalho negativo, exatamente porque o cosseno valerá menos 1. Então, nesse caso específico, calculando o trabalho da força de tração, já se sabe que será negativo. A tração, cujo valor nós descobrimos, 3mg sobre 4, e o deslocamento que ele chama, que vale d. Então, a partir das alternativas, aquela que bate certinho com o valor, com o sinal e com as letrinhas, seria a alternativa C de casa. Antes de passar para a próxima questão, uma observação importante. Muita gente, quando se fala de trabalho, lembra, trabalho é força vezes deslocamento.
muito cuidado, principalmente se você está pensando em termos de segunda fase de US, onde a atenção aos detalhes é fundamental. A definição de trabalho diz que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Agora, por que muita gente esquece o cosseno de θ? Porque muitas questões que a gente realiza desde o primeiro ano fazem com que a força e o deslocamento tenham o mesmo sentido. Nesse caso, o ângulo entre os dois vetores, força e deslocamento, é 0 e o cosseno é 1. Então, na expressão força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, vai ficar força vezes deslocamento vezes 1. Força vezes deslocamento. E aí a gente acaba acostumando que trabalho é força vezes deslocamento. E aí, numa questão como essa, pode acabar fazendo o cálculo errado. Então, cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Logo, numa força que atue no sentido contrário ao deslocamento, foi o caso da nossa questão, tração para cima, deslocamento para baixo, a leitura do texto é fundamental. O ângulo entre dois vetores de sentidos opostos é 180 graus. O cosseno é menos 1. O que implica que o cálculo do trabalho seria força vezes deslocamento vezes menos 1. Ou seja, menos força vezes deslocamento. Ou seja, quando a força atua no sentido contrário ao deslocamento, essa força realiza trabalho negativo. E um exemplo de força que vai sempre realizar trabalho negativo, nesse sentido, a força de atrito, que normalmente atua no sentido contrário ao deslocamento, o que faria com que o cosseno de θ aí fosse sempre menos 1. E aí, para não perder a deixa, já que é uma aula de revisão, e quando o cosseno é igual a 0, então não importa a intensidade da força, não importa o valor do deslocamento, o trabalho seria nulo, porque o ângulo de 90 graus tem cosseno igual a 0. Ou seja, toda força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. E um exemplo de força que é sempre perpendicular ao deslocamento, a força centrípeta. A força centrípeta é uma força sempre perpendicular ao vetor velocidade. Logo, ela nunca realiza trabalho. Ok?